Fala, pessoal. Flopados hoje vem com um tema muito delicado, mas muito necessário. Nós estamos hoje com a presença da Gisane Maria. Olá, tudo bem? Meu nome é Gisane Maria. Alex Serpa. Oi, André, tudo bom, meu amigo? A Gisane é membro do Mães Sem Nome. O Alex é líder comunitário, ele é apoiador do Mães Sem Nome e também é um apoiado, né? Eu queria que você, Gisele, explicasse pra gente como é que funciona essa associação, essa junção aí das mães, o que vocês fizeram para poder acolher essas mães que sofrem esse baque, que é perder um filho, que é algo que não é natural. O natural é que os pais, eles pereçam antes dos filhos, né? Mas sim, quando acontece o contrário, é uma bomba. Bem, na verdade, não fui eu que acolhi, né? Na verdade, eu fui acolhida, né? A fundadora é a minha amiga, a Márcia, que também perdeu a filha, né? E fundou esse grupo como psicólogas, enlutadas também, e outras mães. Então, quando eu perdi o meu filho, há quase 9 anos atrás, eu precisava descobrir de alguma maneira que haveria vida, porque eu não via caminho. Então, não adiantava alguém vir, aquelas palavras vazias, né? Tá num lugar melhor que o nosso, tá melhor do que você. Isso para mim não bastava, porque... Então, eu descobri esse grupo, pesquisando, do Mãe Sem Nome. Cheguei lá devastada. Imagino. Assim, e fui acolhida de uma maneira, abraçada, assim... Lá não importa se você tem religião, se você não tem, se você tem condição financeira, se você não tem, se você é branco, se você é preto, alto, magro, se você anda, se você não anda. Se você é uma mãe que sofreu o baque de ter perdido um filho, você vai ser abraçada da mesma maneira. E lá eu me senti acolhida, me senti abraçada e vi que poderia sim haver vida após o luto de um filho. E o Alex, como o seu marido, ele, na verdade, ele te apoia, óbvio, vocês estão juntos, e também foi apoiado por esse grupo, né? E assim, eu tenho 3 filhas, cara. Eu não consigo... na minha mente, Você dá uma cortada, só para poder ser dito direitinho. Alex, ele não quis ir no grupo. Então, a gente não pode dizer que ele foi apoiado porque ele não quis, né? Você viveu o seu luto de uma outra maneira. Eu não participei. Você não participou. De nenhum... Foi chamado pela Márcia, mas ele não quis. Ele não optou. Eu precisei de psicólogo, psiquiatra, do grupo. Precisei de tudo que você imaginar e mais um pouco. Ele não. E você qual foi a sua reação? Então, eu fiquei numa depressão muito grande, né, André? Foram 2 anos muito deprimido, sem vontade de viver, mas a gente estava ali, a Gisane ia para as terapias, era lá em Botafogo, a gente saía aqui de São Gonçalo para ir para Botafogo, eu levava, ficava aguardando ela nas terapias. Foi um erro naquele momento eu não procurar o apoio psicológico, porque a minha recuperação foi Sua revolta foi muito grande, né? Você não aceitou, né? Não aceitei. E a minha recuperação foi muito mais lenta, por não buscar esse tipo de acolhimento, esse tipo de tratamento, o tratamento psicológico, com o apoio psicólogo. Eu relutei para ter esse tipo de apoio, e isso demorou muito mais assim para eu poder caminhar, levar minha vida após o luto, né? Na verdade, após não, a gente vive no eterno luto, né? Depois que a gente perde um filho, é uma cicatriz que nunca cura, não cicatriza, né? É uma ferida que não cicatriza.
ela sempre aberta no nosso peito. E para mim foi bem difícil, assim. Foi um momento E Gisane, bem difícil. você hoje consegue falar melhor sobre Hoje eu isso? consigo falar porque quando eu me vi submersa à dor, eu precisava de uma Gisane para falar. Entendeu? Então hoje eu consigo falar para essas mães que enterraram, que enterraram seus filhos, que perderam seus filhos, que ainda estão no processo de aceitação, né? Porque a gente não tem outra opção, né? A gente aprende a conviver com a ausência. Olha que esquisito, né? A gente aprende a conviver com a ausência. Meu filho, quando eu perdi, né? Ele era meu filho único. Então, além do meu filho, de ter perdido o meu filho, eu perdi junto com ele a minha identidade materna. Eu não me reconhecia mais. Você não era mais mãe. Não era. Loucura. Então, foi um momento, assim, enlouquecedor como mesmo. É que foi, assim, você pode falar? O que aconteceu? Então, o Pedro, ele sempre foi um garoto saudável, fazia os check-ups normalmente, tinha o pediatra dele, nunca apresentou nenhum tipo assim de doenças, a não ser doenças normais de criança, bronquite, de mudança de tempo e tudo mais. Aí, num mês de outubro para novembro, no mês de outubro de 2014, ele apresentou uma perda de apetite, uma febre bem baixa, e vomitou aquela pouca comida. Eu achei estranho, mas como eu era muito assustada assim, já vamos para emergência. Ele foi de Havaiana. Eu falei, filho, vamos para emergência, de lá a gente vai pro shopping. A gente come no McDonald's, porque eu achava que era uma gripe, uma virose. Chegando lá, ele foi consultado, né? E o médico viu uma pneumonia. Fez a escuta ali e verificou uma pneumonia. Pneumonia? Como assim? Aí fez exame. Olha, ele vai ter que ficar internado, tá? Mãe, ele vai ter que tomar medicação venosa. É uma pneumonia significativa aqui. O cara tinha nadado um dia antes. Ele fazia natação. Pneumonia significativa? Tudo bem, doutor. Aí, os dias vão passando, nada da pneumonia regredir. Aí tô vendo aquele murmurinho médico, é pedido uma tomografia. Nesse pedido de tomografia sai um resultado. Nossa, eu não lembro num dia da minha vida, eu tenho 40 anos hoje, né? Nesses 40 anos que eu tenha tremido mais, nem quando eu recebi a notícia do falecimento dele. Quanto nesse dia que o médico chegou com aquele resultado, a minha perna tremia tanto que ela saía do chão, involuntariamente. A boca tremia, uma coisa assim, olha, mãe, vai vir um grupo de hematologistas, mas já vou te adiantando. O seu filho está com uma massa no mediastino. Aí, oi? E eu sou da área de enfermagem, né? Então, para mim estava muito claro. Eu falei, como? Ele está com uma massa no mediastino, vão vir um grupo de hematologistas aqui para avaliar, mas já estou te avisando que provavelmente é maligno. Meu, ali já começa o seu luto. Já vai... Ali já começa o seu luto, seu mundo desaba. Seu mundo desaba. Qual a idade que ele tinha? Como foi em 2014, ele ainda tinha 5. Porque ele é do dia 26 de janeiro. Então ele tinha 5. Então, assim, como que você dorme em um dia com a sua vida normal, bem, feliz, e no dia seguinte você recebe a notícia que teu filho tá com tumor? É surreal, cara. É surreal. Garoto com check-up em dia. E do dia do diagnóstico, quanto tempo levou? Até... Olha, ele foi outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ele viveu 6 meses. Meu Deus. Ele viveu 6 meses. Inicialmente, o médico também falou que o tratamento ia dar resultado e deu. Ele entrou em... Não, aí
vindo a junta hematológica, aí fizeram a biópsia, olha, um linfoma, aí tem que saber qual é o tipo do câncer, porque cada câncer é uma quimioterapia, é um ciclo. Então, um dele era um linfoma não Hodgkin das células T. A gente não esquece nunca, fica gravado. Né? Eu vou ficar com 98 anos, se eu tiver o privilégio, eu vou lembrar das palavras daquela junta. Do grupo T, e vai começar o ciclo, explicou tudo, é assim, assim. Eu falei, doutor, eu preciso saber se tem chance dele ficar curado. Tem chance? O doutor tem, de como que o organismo dele vai reagir. Eu falei, então tá bom, então vamos começar. Aí ficamos no hospital, aliás, moramos no hospital, né? A gente morou no hospital por 6 meses, porque a gente ficava mais no hospital do que em casa, devido aos sintomas adversos que a quimioterapia causava, queda de imunidade. Então ele ficava uma gripe, a gente já tinha que internar. Resumo da ópera. Em dezembro nós fizemos é um exame para ver como que está a evolução do tumor. E nesse exame de dezembro deu a remissão. Remissão é quando não aparece mais a célula ali no sangue, né? Ela tá... Deu aquela esperança, deu né? aquela zerada. Por isso que quando a remissão não é cura, né? No câncer, a cura é só após os 5 anos. Então, é exatamente por isso que o meu filho foi um exemplo. Então, ali uma alegria, né? Uma festa. Nossa, que alegria, vai passar o Natal em casa. Quando foi no início de janeiro, em meados de janeiro, no início, ele deu uma febre. E mãe é fogo, né? Eu falei, essa febre não tá legal, essa febre não é gripe. Aí ele, você é médico, como é que você sabe? Eu falei, eu tô te falando. Levamos lá no médico, ele, tudo de novo, com água na pleura, teve que botar o dreno. Eu falei, cara, a doença... Antes do médico falar, pensando comigo, eu falei, cara, essa doença voltou. Aí quando o médico fez o exame, teimando comigo o médico, né? Ele, que é isso? Porque várias vezes eu acertei, né? Eu acertava sempre, porque eu conhecia meu filho do fio de cabelo ao dedo do pé. Eu sempre acertei, ao ponto dele me pedir desculpa. Um cara muito renomado no grupo de hematologia aqui do Rio, um nome conhecidíssimo, ao ponto dele me pedir desculpa. Desculpa, mãe, você tinha razão. E aí, feita essa biópsia, a doença deu uma recidiva. E quando o câncer ele dá uma recidiva, né? Principalmente os cânceres de sangue, né? Que é leucemias, linfomas, etc., é necessário um transplante. Não há mais a quimioterapia. É necessário um transplante. Ele vem mais agressivo, né? Porque ele vem mais agressivo e a quimioterapia, ela torna ele mais forte. Então é necessário um transplante. Então tinha que fazer novamente um ciclo para dar uma diminuída ali. E aí ele ia fazer o transplante. O médico veio, vai para o sírio-libanês, tudo ok, vamos só começar esse tratamento. Aí ele teve que tomar uma medicação que a dose custava 90 mil. Ele tinha que tomar 4 doses. Aí naquela correria, os amigos todos, um inteira daqui, outro inteira dali, os amigos da escola, os amigos dele, os nossos parentes, meus amigos. Quando viu o dinheiro, estava lá. Compramos a dose, ele chegou a tomar e fez o aniversário dele de 6 anos em casa, né? Só eu, ele e o pai, porque infelizmente não podia receber os amigos, mas os amigos da escola foram na sacada da varanda, levaram o presente, eu desci para buscar, ele olhou de cima, né? Ficou feliz, porque não podia ter o contato, né? Devido ao efeito da quimioterapia. E foi o último aniversário dele, né? De 6 anos. Aí voltou a ser internado, porque a imunidade sempre baixava muito, ele sempre pegava alguma coisa. Mas a quimioterapia vinha fazendo o efeito esperado, de diminuir, né? Estava diminuindo direitinho. Só o que acontece, né? A quimioterapia, ela tem um efeito muito grave. Quando ela baixa a imunidade, você fica refém de qualquer infecção. E você dentro de um hospital, uma gripe vira... uma pneumonia. E uma pneumonia te mata em 3 dias. E foi o que aconteceu. Ele pegou uma gripe, uma bactéria. Virou uma pneumonia. E
Quando desceu com ele ali pro CTI, que entubou, a última palavra que ele falou para mim foi: mãe, eu te amo, tá? Não sai daqui não. Eu falei: não, tô aqui, cara. Você vai voltar, fica tranquilo. E o Pedro, ele me ensinou muito mais do que eu a ele. Eu aprendi muito mais do que ensinei, entendeu? Ele era muito mais forte que eu. Ele me deu... Quando eu tava fraca, que era pra mim dar força, ele me dava. Ele: mãe, para de ser boba, não chora não. Vai passar. Eu tô bem. Ele sempre tava bem. Ele sempre tava bem. Assim, desculpa. Porque me quebrou. E me fala um pouquinho sobre a associação. Como é que eles entraram na vida de vocês? Quando eu perdi o Pedro, eu costumo... o aniversário... Aniversário não, né? Nem é isso que... Não se dá esse nome de aniversário de morte. A data de morte. A data de morte do Pedro, ela... Infelizmente para nós, ela se dá 2 vezes ao ano. Por quê? Porque o Pedro, ele faleceu no dia 4 de abril de 2015. Que era um... Domingo. Que era um sábado... E se enterrou num domingo de Páscoa. Nossa. No domingo de Páscoa, eu estava enterrando meu filho. Debaixo de um sol de 40 graus, eu estava enterrando ele. Então, tem abril, 4 de abril, que não tem nada a ver com a Páscoa. É mais um ano de morte dele. E toda a Páscoa eu também lembro. Então, eu lembro da morte dele 2 vezes por ano. E a associação, ela... E aí, eu, no desespero do luto, assim... A gente porque eu vejo muitas mães falando assim: eu não sei como fulano aguentou, não sei como cicrano aguentou. Não é sobre aguentar. Você não tem saída. Eu vejo assim, eu já tive perdas, mas nunca nesse sentido, nunca nessa proporção. Não existe proporção para isso. A gente sempre se consola de alguma forma, religiosamente. Eu lembro, na época que eu era mais novo, eu comprava vários livros espíritas, aqueles Violeta na Janela, que explica como é que é o outro lado. A gente tentou toda essa maneira. Dava Bíblia, dava tudo. A gente tentou de tudo que você imaginar no mundo. Para escorar essa questão. Para poder escorar, e religião nunca foi uma delas. Mas é assim... Entendeu? Nunca foi. Eu também acharia que de boa, eu acho que nenhuma religião acho que ia me segurar. Assim, não pra mim. Tem outras mães que eu conheço, tudo, caramba, que se segura, e é importante sim. Pra quem tem se sente bem, se ela tem as suas crenças, se segura naquilo ali, doa uma força tremenda. Pra mim, não foi o suficiente. Eu tinha sempre isso. Eu tinha sempre em casa Violeta na Janela e Novo Testamento. Que sempre que alguém perdia alguém, era o presentinho que eu dava. Pra livros eu li. Se você ver minha estante, você vai ver ali 60 livros, mas todos voltados a autores, pais e mães que perderam os filhos. Eu precisava sobreviver a partir dessas pessoas. Só eles podiam entender minha dor. E a associação entrou nesse sentido. E aí, no meu desespero, eu falei: não, tenho que descobrir aqui um grupo que eu preciso falar. Porque Alex, ele tinha o luto de uma maneira, ele não gostava de falar. Tanto que 80% dos casais que perdem filho, eles se separam. Isso aí é comprovado. Não sou eu que estou dando números, não, tá? É comprovado. Inclusive, pessoas no hospital que estavam internadas com a gente, outras crianças, que a gente criou uma relação Criou um vínculo, virou uma família. A gente viu que a gente vive ali todas aquelas crianças faleceram. Todas aquelas não ficou um. Não ficou faleceram, não ficou um. E todos aqueles casais se divorciaram depois. Um único casal que se manteve casado até os dias de hoje somos nós dois. Todos os outros. Porque é difícil. Porque é muito difícil. O luto dele era de uma maneira. Porque cada um vive de um jeito. Ele não queria falar, ele queria silenciar e eu precisava falar. Senão eu ia morrer, eu precisava falar. E eu olhava ele, eu queria falar. Ele, Ivane, pelo amor de Deus, não começa. E aí eu comecei a procurar um meio de achar um lugar que eu pudesse falar. Nisso eu encontrei na internet, Mãe Sem Nome. Logo liguei, mandei uma mensagem. Aí a Márcia, né? A Márcia Noleto, que eu tenho... Como é que as pessoas fazem hoje para... o grupo Mãe Sem Nome tá no Instagram, tá? Foi fundado pela Márcia Noleto. Eu preciso falar dela, porque ela foi uma... Fernando, bota aí na nossa legendazinha
o Mãe Sem Nome. Eu vou até te mostrar No qual Instagram. é, porque eu não sei se tem só, mas... meu celular desligou aqui. Meu pai tava me ligando. As pessoas que são enlutadas, que tem uma Vê aí, florzinha assim. bota aí, Arroba Mãe Sem Nome, tem uma... Então, a Márcia Noleto, ela foi muito importante, porque quando eu cheguei lá... Márcia Noleto. Márcia Noleto, é. Ela é uma mãe lutada também e se formou em psicologia. Através dela eu conheci a... Qual o nome da minha psicóloga que me fugiu a mente, cara? Eu também não lembro. Caramba, não, eu tenho que lembrar o nome dela. Mas vamos conversar que daqui a pouco depois chega. você vai cortando, pelo amor de Deus. O Ela nome não chega, o saber nome que, chega. que eu esqueci o O nome. nome chega. Fátima. Não tem Fátima. como esquecer da Fátima. Fátima, nossa. É porque tem várias coisas de Mãe Sem Nome. O Mãe Sem Nome é esse aqui, ó. É esse aqui. Né? Qual câmera que eu consigo... Na câmera dela. Na câmera dela. Dela. Afasta mais. Tá bom? Afasta. Mais. Mais. Tem que ser perto do rosto dela, que tá o foco. Aí, mas não vai focar não. Depois eu dou um jeito na edição. Tá. Mãe Sem Nome. Mãe Sem Nome. Tá aqui, Mãe Sem Nome, tudo junto, 2023. Gente, é importantíssimo, cara. Pra Gisane Porque foi fundamental. Eu vou te falar, você falou de... Porque nos grupos que eu tentava de mães de espiritismo e tudo mais, eu não me sentia da forma que eu me senti no Mãe Sem Nome. Eu vou te explicar o porquê. Uhum. Porque que eu não quis ir mais. Não é pelo fato da crença, da religião, Não. mas eu vou te dizer o porquê que eu não quis ir mais. Porque eu estava num grau tão desesperador. Eu chorava, eu estava num grau de desespero. E aí eu ouvia de alguns membros assim: ai, não para de vibrar baixo. Quem chora vibra baixo. E não estou generalizando ali o grupo, as mães, a crença, mas de algumas pessoas ali dentro do que dizia que eu estava vibrando baixo, aquilo ali. Eu comecei a achar que eu estava atrapalhando, né? Eu falei, nossa, eu tô atrapalhando aqui. Você se isolou as também, mais uma meninas que estão parte- tentando, né, ali sobreviverem se também. consolar, E eu você tô vai- atrapalhando elas, né? Porque eu tô num desespero muito grande. Então eu saí. E quando eu descobri o Mãe Sem Nomes, aí sim. Aí ali eu podia chorar, me jogar no chão, rolar, eu podia me descabelar. Aí ali eu me encontrei. Ali não importa se você tem... Se você segue uma religião, se você... Ali não importa nada. Ali eles vão te abraçar, você vai falar. Tem mães de todos os locais do Rio, como eu falei anteriormente, e ali elas se encontram e trocam experiências. Aí eu vou fazer uma coisa assim bem... A Fátima, a psicóloga, né, que a Márcia me indicou, assim, é uma psicóloga maravilhosa e ela também era mãe lutada. Ah, Então você imagina você ser cuidado por uma psicóloga que conhece a tua dor. Você imagina. Que sorte. É diferente, Que né? sorte a minha, né? Em aspas, né? Em aspas. Que sorte a minha. E assim, voltando no começo, quando você falou, a vida continua. E a vida continua. E como é que vocês estão hoje, assim? O que aconteceu depois do Pedro? Você teve filhos? Como é que foi? Como é que foi a questão de você voltar a ter aquela condição de ser mãe? Porque você havia perdido a condição de ser mãe. E você voltou a ser mãe. Sim. Como é que foi esse peso? Você ficava... Assim, eu tô numa entrevista que eu tô completamente perdido. Porque pra mim porque é muito difícil. Não, é difícil. Na verdade, a gente teve mais 2 filhos, né? O Pedro, no leito dele de doença, ele sempre quis ter um irmão. Mas a gente era tão completo que eu não precisava de... A gente nunca quis ter outro, porque era tão completo aquilo ali. Sim. Mas ele sempre pedia, mas que eu quero ter um irmão, tem que ser homem. E quando ele adoeceu e nós ficamos morando ali no hospital, ele falava muito sobre isso. Mãe, quando eu sair daqui, você me dá um irmão? Eu falei, tá bom, filho, eu vou te dar um irmãozinho então, tá combinado. Tem nome já? Ele tem.
João. Eu falei, filho, João é um nome de um senhor. Eu nunca vi uma criança com nome só de João puro. Se tivesse um filho eu vejo menino, seria João, tá? Não, eu vejo João Pedro, João Paulo. Não, João, só. Aí Agora o nome do... Aí ele... Nome com sobrenome... Só assim, João. Eu falei, mas filho... Composto. João é o nome de um senhor de muita idade. Oi, seu João. Ele, mas eu sou só Pedro, que ele era só Pedro. Também então gosto. ele tem que ser só João. Que aí eu, então combinado. E aí na morte dele, né? A gente, assim... A gente precisava encontrar um meio de seguir, né? Sim. E aí a gente resolveu juntos tentar engravidar. E no meio daquele caos todo ali... Quanto tempo depois? Acho que uns 5 meses depois, né, Alex? Foi rápido, cara. Foi uma tudo coisa muito rápido. desesperadora mesmo. Foi uma reação desesperada, eu posso te falar. Foi uma Inclusive, foi uma coisa assim que a gente pensou com a emoção, tá? E foi uma gravidez muito terrível. Difícil. Terrível. Imagino. Pra mim. Gisane chorava muito durante a gravidez. A Foi gente terrível. tinha medo de isso ter um impacto na gestação. Foi uma gravidez muito difícil. Foi muito difícil. Eu pedi desculpa a João na barriga, que mexia muito quando eu tava... Já era João. Era João. Pedro que botou o nome? Antes, a gente querendo descobrir o sexo, assim, né? Umas 3 vezes a gente foi e não conseguiu, né? Na quarta, a gente viu que era um menino e já era João. Não tinha... E eu chorava muito, eu ia muito pro banheiro chorar e ele mexia muito e falava, João, me perdoa, meu filho, mas eu preciso chorar. E era um misto de choro com a vinda dele. E ele chegou e eu costumo dizer, né? Você nasceu de mim, meu filho, eu renasci de você. Que legal. Que quando ele nasce, né? Renasce ali naquela mesa uma mãe, novamente. Isso que eu ia falar. Não que eu tenha deixado de ser. Nunca você né? vai deixar de ser. Porque o Pedro, ele não pode estar aqui, mas ele está em mim sempre. E ele tá em mim. Assim, eu acredito muito que ele tá. Ele existe. Ele não acabou. Ninguém acaba Nada acaba. Ninguém acaba quando a pessoa é lembrada, recordada e vivida, ela nunca termina. Ela é eterna. Mas é aí uma questão de acreditar. Sim. Né? No fato ele depois, sim. Enfim, eu acho que não acaba mesmo. E vocês tiveram mais 2 filhos. Né? E depois, um ano depois, a Clarice veio também. João e Clarice. Estão aqui. Vem cá, João e Clarice. Vem cá. Fica com o papai e com a mamãe. Vem cá. Vem aqui, passa aqui. Esse é o Vai João. Essa é a Clarice. Tímido que só ele. A vida continua. Eu queria dizer para as mães que perderam recentemente seus filhos, que perdem todos os dias. Quisera eu ser a última a perder. Mas a gente sabe que todos os dias, né, mães perdem seus filhos. Que, olha, a ferida fica ali, de vez em quando ela sangra, mas ela fica ali quietinha. A gente faz um curativo e a vida sim, tá? Além do Mãe Sem Nome, que foi esse apoio que eu tive, o esporte também me ajudou. Eu sou muito grata à corrida. Hoje eu sou uma atleta amadora, eu pratico corrida de rua, é a minha paixão. Me ajudou muito quando eu estava desesperada, chorando. Eu calçava o tênis e saía igual uma louca correndo e o suor se misturava com as lágrimas e ninguém descobria que eu estava chorando. E isso virou bonito isso. Isso virou um vício bom, né? Que eu pratico até hoje. Então, mães, assim, vida após o luto, tá? É do luto à luta que vocês vão sobreviver, sim, tá? A felicidade, ela pode não ser a mesma, mas ela existe de forma transformada. Cara, eu queria encerrar de uma forma muito diferente. Eu nunca fiz isso, tá? Mas eu queria dar um abraço em vocês. Eu não queria apertar sua mão. Eu não queria encerrar igual eu faço. Flopado, tá fora. Então eu vou pedir licença. Vou pedir para o pessoal da câmera tentar me acompanhar aqui. Eu preciso te dar um abraço. Obrigada, querido. Eu que te agradeço. Você. Muito obrigado pela Muita oportunidade. emoção. Papai do céu
acompanho vocês. Falar do Pedro pra gente é sempre manter ele vivo aqui com a gente. Porque é uma coisa assim Ele vivo, inimaginável de qualquer pessoa imaginar uma perda tão grande e continuar. Eu tenho 3 filhas, eu não consigo me imaginar sem as minhas 3 filhas. Uma vez eu estava até conversando com um amigo que nós tivemos uma entrevista com o Eduardo Marinho, e quem trouxe foi um amigo muito, muito querido chamado Dark Freitas. E o Dark, ele perdeu uma filha com câncer, e o Dark perdeu a crença em tudo, enfim, ficou amargurado. E o Dark fez uma carta. E nessa carta que ele fez, eu passei uns 3 dias chorando com a carta que ele fez sobre a filha dele, sabe? Dando detalhes da filha dele, do amor que ele sentia pela filha dele. E eu levei 3 dias, cara, tentando me recompor. Mas aí eu falei, cara, eu tenho que aproveitar cada segundo que eu tenho com minhas filhas, entendeu? Eu acho que eu sou pai de 15 dias, infelizmente a separação veio pra mim, mas assim, nesses dias que eu tô com elas, é de uma forma muito intensa que eu vivo, como se fosse o último, não pensando nisso, mas pensando nessa carta do Dark. Da maneira positiva. Sempre. Né? Porque eu quero curtir cada segundo. Sim. Eu tenho uma filha que ela usa isso como chantagem emocional, Dona Isabela, que tá me vendo agora, que ela fala assim, ela usa o termo que ela usa, meu Deus, eu tava aqui, eu me emocionei. Ela fala, deu branco, me fudeu, me quebrou, eles me quebraram. Pode voltar, Fernando? A Isabela tá vendo agora, ela fica assim, papai, são emoções, como é que ela fala, meu Deus? Eu tava na ponta da língua aqui agora, eu ia anotar e esqueci. Memórias afetivas. Aí qualquer coisa que ela pede cara, qualquer coisa que ela pede absurda, ela fica assim pra mim, mas papai, são memórias afetivas, eu vou levar isso pra vida. Então, o bichinho é chantagista, cara. E assim, eu fico assim, cara, são memórias afetivas, mas vale. Com certeza. Qualquer coisa pra filho vale. Então assim, vocês estão dando assim, exemplo de que tem como continuar, tem como a gente permanecer, a vida continua. A gente segue o mesmo? Não. Nunca tem como. Nunca mais. Minha avó morreu enlutada. Mas a gente segue. Eu tive uma tia que morreu quando eu tinha 56 dias de nascido. Eu fui criado por meus avós. A minha avó falava da minha tia todos os dias. Eu não lembro um dia, nos 20 e poucos anos que eu passei com a minha avó, 27, 28 anos que eu passei com a minha avó, que minha avó não tenha falado da minha tia Ivete. Eu não lembro de um dia que ela não tenha falado. Sabe? Então, assim, é uma dor que não termina. É o que você falou, você transforma. Você aprende a viver com a ausência. É isso que você falou. Você e dói, tá? A viver com a ausência. Esse processo desse aprendizado dói. É isso que dói. De não ouvir mais a voz, de não sentir mais o cheiro, de não ter mais o abraço. Você aprende a conviver sem isso. E é uma coisa estranha, assim, porque às vezes a voz do Pedro, ele foge, assim, da nossa memória. O tempo vai passando, aí você vai, tipo, que esquecendo da voz do teu filho. Aí a gente, hoje com a tecnologia, né, a gente tem muitos vídeos dele e a gente olha e escuta para relembrar a voz, assim. A gente não esquece o sorriso.
A gente não esquece o cabelo, a gente A não esquece expressão. a expressão, o abraço. assim, Agora a voz... Porque a perda maior que eu tive na minha vida foi minha avó. E uma das coisas que você falou agora que me remeteu isso, era o cheiro do cabelo. Eu dormia cheirando o cabelo dela. São coisas que são, né? Sim, sim. Cara, São pequenos detalhes, né, que a detalhes. gente carrega. E assim, e é bom também a gente falar aqui, né? Porque as pessoas às vezes acham que assim, a gente não tem controle de absolutamente nada da vida. A gente pode estar hoje aqui sorrindo e amanhã tomar um baita baque, como aconteceu. E as tragédias, elas batem em muitas portas. E ninguém está livre delas. Todo mundo acha que isso acontece Né? com o outro, né? Nós somos seres humanos feitos de células e estamos aqui, podemos adoecer no estalar de dedos. A vida se perde. Sendo num cânceres ou piscar. não. Gripes, covides, cânceres, rinite. Então, ninguém está livre de nada. E deixar também a importância, né, Gisane? Eu acho que deixar a importância do acompanhamento psicológico. Nossa, Porque para mim eu relutei Olha, muito para fazer esse acompanhamento Hoje você está psicológico. recuperado? Assim, Eu tô bem. Posso falar que eu tô através bem. do meu acompanhamento psicológico, eu ajudei ele ela através foi- do meu... ela foi minha- você não é um ajudando. alicerce. Você é um Do alicerce, meu- você é a construção, você é a janela. Você é a vida desse cara. Porque sem você eu acho que ele não aguentava, não. Ah, eu tinha sucumbido. E você é uma corredora, você é lutadora, você é super mãe. Importância Você do é mãe. esporte, importância de você fazer alguma Você coisa é mãe, que você goste. você é uma mãe presente carnal e uma mãe presente espiritual, na minha visão. Porque você é mãe nos dois planos. Você não deixou de ser mãe em momento algum. Eu sou mãe de 3 filhos. É isso aí. Obrigado. Obrigado fundo do você, coração. querido, tá? Que De Papai do poder- Céu abençoe a vida de vocês sempre. De poder contar um pouquinho da Que história isso do meu seja filho. importante para mães, pais que estão vivendo essa é um erro, porque fugiu o controle, fugiu ao normal. O normal são os pais irem, Sim. os filhos ficarem. Então, quando você quebra essa regra, é um baque muito grande. Ninguém está preparado para isso. Ninguém se prepara para esse tipo de perda. Não é algo normal. É porque perder teu filho, tu perde teu futuro. Tu perde tua vida, na minha visão. Tu assim. perde teu futuro É. do que seria. Então, para você, pai, mãe, procura a associação Ó, Mãe Sem Nome. Mãe Sem Nome. Gratidão. Vai lá no Instagram, ó, pode ir lá. Segue, acompanha eles, entendeu? Ser mãe que tá desesperada agora, nesse momento, que enterrou seu filho, ó, tem vida. Procura o Mãe Sem Nome. Procura a Márcia Noleto, vai te ajudar, vai te fazer bem. Tem online, tá? Ah, Agora legal. elas estão trabalhando Legal. online, porque tem mães que não têm condições de estar presente, então tem Fica online. onde? Se eu não me engano, está em Copacabana, mas no grupo tá tudo direitinho lá no Instagram, explica tudo direitinho, tem o link para entrar. Tá. Bom. Flopados fica por aqui. Hoje foi, assim, eu não diria pesado, foi atípico. Mas foi muito bom. Foi bom porque o que não serve para mim pode servir para o outro. Sim. Com certeza. Então a gente tem que pensar, né, ter empatia, porque deve ter gente agora que vai acompanhar o nosso programa que realmente está passando por esse problema e de repente Deus falou através de um jumento, não vai falar através de um programa. De repente é o caminho para poder, de repente, a pessoa tá procurando um consolo, uma chance para continuar, uma ideia de que a vida não acabou, de que ele pode, mesmo depois de uma perda avassaladora, ter uma família tão linda igual vocês cultivaram. E parabéns, cara, por vocês se manterem unidos. E é do fundo do coração que eu tô falando. Eu sei Olhando disso. no fundo dos olhos de vocês. Tá bom? Obrigado, meu Obrigado. irmão. Flopados fica por aqui. Obrigado, querido.